Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para meditarmos em mais uma semente de fé. E eu gostaria de convidá-lo a abrir um texto comigo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1, e é a parábola do semeador. Diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus conta esta parábola do semeador, e ele então vem enfatizando princípios do reino dos céus. Então o que é uma parábola? Parábola é uma figura de linguagem que Jesus utilizou muito de coisas naturais, comuns do dia a dia, para explicar pontos importantes do reino dos céus, princípios do reino dos céus. Então esta parábola ela é muito rica e ela traz muitos ensinamentos para nós. Mas eu gostaria nesse momento de enfatizar com você um princípio desta parábola. Bom, Jesus então vai explicar esses princípios para os discípulos. Eu quero ir com você agora lá no versículo 19, onde Jesus começa a explicar a parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então eu gostaria de pensar um pouco sobre este primeiro princípio que Jesus está nos ensinando. Ele está dizendo que existe aquele que recebe a palavra e não entende a palavra, não compreende a palavra. E o inimigo vem e arrebata-lhe o que foi semeado no coração. Ou seja, existe um risco de nós recebermos a boa semente, que é a palavra do Senhor, porém não compreendermos e não entendermos aquilo que está sendo ministrado. Agora, o que é esta compreensão? Não é aquela compreensão natural, aquela compreensão simples, aquela compreensão humana. Não, porque alguém pode pregar a palavra de forma muito clara e específica, e mesmo assim, essa palavra não produzir resultado para aquele que entende naturalmente. Então, do que Jesus está falando? Ele está falando de uma compreensão espiritual da palavra. E eu quero com você ir lá na carta de 1 aos Coríntios, carta de 1 Coríntios, capítulo de número 2. E quero complementar com você esse entendimento, o que significa então não compreender a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está trazendo este ensino para a igreja e ele está dizendo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12, diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo que para que possamos compreender,
para que possamos entender as coisas do reino de Deus, é necessário ter o Espírito de Deus. E ele complementa lá no versículo de número 14, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a compreensão que Jesus estava explicando lá na parábola do semeador, trata-se de um entendimento espiritual que somente o Espírito Santo de Deus pode conceder ao homem. E como que eu faço para receber o Espírito de Deus e para receber o conhecimento espiritual das coisas? Eu preciso me arrepender dos meus pecados e entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Quando eu deposito a minha fé na obra redentora de Jesus, quando eu creio que Jesus veio como homem, viveu nesta terra, foi para a cruz, morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à destra de Deus. Quando eu exerço a minha fé nesta obra sacrificial de Cristo, então a palavra de Deus diz que eu recebo o Espírito Santo de Deus. Aí sim, aí eu estou habilitado para receber as revelações e o entendimento da palavra de Deus. Aí sim, a boa semente vai gerar resultado na tua vida. Meu querido, se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda há tempo, ainda é tempo, e esse tempo se chama hoje, tempo de arrependimento, tempo de se entregar ao Senhor Jesus, tempo de receber o Espírito Santo e compreender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo aqui diz: o homem natural não entende, não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual entende todas as coisas, discerne todas as coisas. Então eu te convido a deixar de ser uma pessoa natural e ser uma pessoa espiritual, em nome de Jesus. Quero aproveitar essa oportunidade e orar por você. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe os ensinamentos do teu reino. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de te conhecer, de entregarmos a nossa vida ao Senhor, de nos arrepender dos nossos pecados e de receber ao Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor das nossas vidas. Fazendo isto, Senhor, recebemos o Espírito Santo e este doce e maravilhoso Espírito nos revela as coisas espirituais, nos dá o entendimento das coisas de Deus. Faz isso, Senhor, neste momento. Visita esta vida e este coração que está sedento por esta verdade em sua vida. Eu abençoo agora todos que estão ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz.